Glória a Deus, irmão. No livro de Gênesis, na criação do mundo, ainda quando Deus criou o mundo, diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher, à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Aí no versículo 3 diz assim, ó: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela. Tá vendo? Não comereis dela. Aí vem a inversão de valores. O inimigo lá no jardim do Éden. Deus falou que da fruta que tinha no meio do jardim não era para comer. E o inimigo buzinou no ouvido de Eva que poderia comer. Então, se Deus falou que não podia comer e o inimigo inverteu dizendo que podia, porque já veio a enganação e o pecado daí. Porque ela foi tentada, comeu e aí começou a enxergar o pecado. E aí foi onde o pecado entrou e o mundo está do jeito que está. Aí no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 a seguir, também tem as invenções de valor. Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 32, diz que as pessoas que abandonam a fé em Cristo, que um dia fez uma aliança com Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, e que largou a fé, está invertindo o valor. Porque geralmente quem larga de seguir a Cristo vai estar fazendo as coisas do mundo. Então, inversão de valor. Hoje o irmão Júnior está seguindo a Cristo. Quando for amanhã, irmão Júnior deixa de seguir a Cristo e começa a fazer as práticas, tudo quanto é prática mundana. Então, invenção de valores. A Bíblia diz, tem passagem da Bíblia que diz também que o menor é para o maior, diz que o maior é para ajudar o menor. E hoje não é assim. Às vezes as pessoas manipulam o menor dá o maior. Como se eu estivesse num templo religioso e alguém me manipula. Eu dá. E aí, por exemplo, irmão Júnior menor tá dando valores por maior. Então isso aí também é invenção de valores. Mas às vezes nós só olha a invenção de valor quando é as coisas do mundo. Quando cria leis lá no mundo, o governo e os deputados e os vereadores, aí cria uma lei como se para a família, como se não fosse para a família fazer aquilo. Aí eles falam, mas é invenção de valor, tá olhando as coisas do mundo. Mas por que nós não olhamos a invenção de valor dentro da igreja? Que às vezes o certo é errado e o errado é certo. Quando nós pegamos uma coisa dentro do templo religioso para impor e nós está sabendo que aquilo não vem da vontade de Jesus Cristo e nós impõe, isso se chama também inversão de valores. Às vezes você está dentro de um templo religioso, ali você está falando a verdade para a igreja, mas só que tem aqueles manipuladores, os manipuladores das coisas que diz que é de Deus e não é, porque manipulador não é de Deus. Aí fica invertindo as coisas. Até diz, porque tem pessoas hoje na igreja que está dentro do templo e na igreja que não sabe da verdade. Por quê? Porque
Eu já vi pessoas, dentro do templo religioso, porque isso é dentro do templo religioso, não é dentro de um templo, de uma casa de oração para seguir a Deus. Que diz que já eu vi gente falando que não tem pecado. Por quê? Porque só está enxergando o pecado da carne. Só tá enxergando o pecado mas não está enxergando o pecado do olho, o pecado do coração. Pessoas vamos supor, que quer derrubar uma pessoa para poder ficar no lugar. Isso não é de Deus. E às vezes o povo não enxerga, não enxerga. Então, invenção de valores. Hoje no templo, na igreja, está de uma forma tão que às vezes se nós quiser estar ali e se quiser ser alguma coisa na igreja, tem que se entregar à manipulação. Porque se você não se entregar à manipulação, não estiver junto com a manipulação, você vai estar ali, naquele lugar. Só que eu quero te dizer, irmão, que para Deus, para você ser grande no reino de Deus, você precisa levar o evangelho. A única grandeza que tem no reino de Deus é ser discípulo, levar o evangelho para toda criatura. Essa é a grandeza de Deus. Deus não está se importando se você vai ser pastor, se você vai ser diácono, se você vai ser presbítero. Nada. Deus quer que você seja discípulo, um verdadeiro adorador, para adorar o Pai em espírito e em verdade, independente. Quem está lá dentro de um templo hoje fazendo a sua sujeira, problema. Cada um vai prestar conta a Deus do que fez e do que não fez. Ninguém salva ninguém, a salvação é individual. Eu não salvo o irmão fulano, não salvo. Não. É quem estiver seguindo a Cristo verdadeiramente é quem vai ser salvo, quem falar a verdade. Como é que o irmão Júnior vai dizer que irmão Júnior não tem pecado? Isso é uma falha grave, irmão. É uma falha grave, que todos nós somos pecadores. O Senhor Jesus falou bem assim, ó, que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. O Senhor Jesus, ele fala que nós tem que conhecer, prosseguir em conhecer a verdade. Se nós já conhece e precisa prosseguir conhecendo, porque nós precisa conhecer mais. Glória a Deus. Mas irmão Júnior abrir a boca, meu irmão, e dizer que irmão Júnior não tem pecado, isso é uma falha grave. Isso pode levar irmão Júnior ao inferno. Porque quem somos nós aqui na terra? Todos que estão na terra. Não importa. Às vezes não tem pecado à vista, mas tem pecado no coração, tem pecado na cobiça, tem pecado de várias formas. Então temos que ver isso. E quem estiver na frente da liderança começa a falar que não só tem os pecados visíveis, tem os pecados invisíveis. E todos nós, se nós estivéssemos aqui na terra e nós não tivesse pecado, irmão, nós não estava na terra, nós já estava no céu. Porque o único que teve aqui, Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Um justo sequer Deus não viu. Então nós temos que procurar buscar a Deus para naquele grande dia, que nós não vai ser salvo também, não é pela obra, não é pelos feitos. Nós vai ser salvo pela graça e a misericórdia de Deus, nós botando a mão no arado e não voltando atrás. Quem botou a mão no arado não pode voltar atrás. Tem que prosseguir buscando a Cristo para um dia chegar à salvação. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, guarde e proteja, em nome de Jesus.